tratam esse assunto constantemente. Por quê? Porque, como já afirmamos, é um tema sempre atual. É atualíssimo. Eu falava aqui, gente, no início do programa, que diversas pessoas, sobretudo nessa época de crise, nessa época de dificuldades, de desatenção, nessa época de sofrimentos, nessa época de conflitos, a gente se encontra desesperançoso e às vezes acha que encerrando essa vida orgânica resolve seus problemas. E a gente volta para a questão da pandemia, que nos coloca nessa crise pós-período. Muitas pessoas cometeram suicídio por estarem presos com seus próprios entes dentro do mesmo espaço, sem poder sair e descobrir os parentes e os companheiros e companheiras que não haviam conhecidos em todo esse período anterior. E por não estarem corajosos dessa convivência, preferiram tomar atitudes, atos contrários a essa convivência. Então a gente precisa efetivamente trazer a conscientização, mas sobretudo a oração ao plano superior. Nós que temos aqui no nosso silêncio, na nossa ótica, nos efeitos, que temos o conhecimento dos efeitos da oração, o efeito da prece da oração, a gente precisa orar pelos espíritos que influenciam pessoas a cometerem esse ato. Precisamos orar pelos irmãos que estão nesse vazio existencial após esse período. Nós temos que, efetivamente, nos incluir. Martin Luther King dizia, né, que ele não se preocupava com o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. O que é que temos feito enquanto cristãos? Cristãos, eu coloquei aqui cristãos, que o espírita é um cristão, o católico é um cristão, protestantes, os evangélicos cristãos, várias religiões têm o Cristo como guia. O espiritismo tem Jesus como modelo e guia. O que é que nós temos feito? Silenciado com o sofrimento alheio? Ou efetivamente exercido essa missão que pedimos, né? Cada um faz sua reflexão. Eu não sou incauto de ninguém, não sou, enfim. E aí segue. Segundo, que é o mais importante aqui, a doutrina dos espíritos tem um caráter consolador absoluto, através do fato mediúnico, no dizer do cultíssimo nosso irmão Herculano Pires, né? O fato mediúnico é literalmente uma segunda ressurreição. Quando a gente está aqui, quando através da mediunidade que a gente tem se preocupado mais com a letra do que a execução, com os conhecimentos mais teóricos do que com a mediunidade. Não, mediunidade, tem pessoas que erroneamente dizem, a mediunidade é uma consequência, um atributo do espírito que ele veio, ele trouxe aqui, mas a gente tem que se melhorar perfeitamente. Mas se a gente quer ajudar, a segunda ressurreição que ele fala, esse consolo, é através da mediunidade. Então você que está aí
que é médium e não exerce a mediunidade, por exemplo, para dizer as situações de além-túmulo de indivíduos, você não está exercendo efetivamente o papel para o qual você se comprometeu. Se eu tenho a oportunidade e a permissão de falar a situação além-túmulo de um indivíduo, eu às vezes freio, e pela evidência da comunicação mediúnica, com fatos indiscutíveis, eu trago o indivíduo para o autoconhecimento, para o estudo e para o autoestudo, esse autoconhecimento. E eu tiro o indivíduo, às vezes, de cometer e de desperdiçar uma existência através do suicídio. O espírito volta à carne, não a que deixou no túmulo, mas a do médico. Ele oferece, num gesto de amor, a oportunidade de retorno aos corações que deixou no mundo. Que coisa maravilhosa isso aqui, gente. E aí você traz de lá para cá o irmão que nos deixou aqui, e o que fica aqui tem a prova, tem o conhecimento de que a vida não cessou, que ele vive ainda que de como esteja, que ninguém sabe como é a situação de quem quer que seja no outro plano, cada um de acordo aos seus atos. Mas aí você traz como uma forma de consolo desse irmão que cometeu o ato, às vezes através da mediunidade. Quantas sessões mediúnicas suicidas não se apresentam, trazendo as suas condições além-túmulo, de além-túmulo. Gente, é permitido que os próprios suicidas venham dizer-nos que eles não morreram, e afirmam que não só não solucionaram o problema que os levou ao alto extremo, como ainda estão vivos e de quebra, com dois problemas, o antigo e o novo, gerado pela violação das leis da vida. Assim, o Espiritismo trabalha preventivamente. Olha, gente, olha o que eu estou falando. Setembro amarelo. Prevenção ao suicídio. Valorização da vida. O Espiritismo trabalha dessa forma preventivamente para que as pessoas saibam das responsabilidades em praticar atos que possam agravar sua situação futura e não para condená-las ao martírio eterno. Gente, eu estou com esse documento aqui, tenho repetido várias vezes, tanto no mês de setembro quanto em outras oportunidades. Eu não me desfaço desse conteúdo jamais. Antes de falar das causas que levam o ser ao suicídio, eu vou trazer, como a gente falava dessa situação além túmulo, eu vou pedir permissão para falar de um poeta português que viveu aqui no século XIX, chamado Camilo Castelo Branco, um dos grandes escritores portugueses de todos os tempos. Camilo Castelo Branco, 1825 a 1890, escritor português. Tem algumas obras deles aqui que eu cito: Amor de Perdição, que era uma novela muito importante. E ele foi, na verdade, considerado o criador da novela passional portuguesa. Escreveu irreverentes crônicas para jornais, dedicou-se às atividades literárias. Foi um dos primeiros escritores portugueses a viver exclusivamente do que escrevia. Ele vivia daquilo que ele produzia enquanto escritor, e recebe o título de Visconde concedido pelo rei de Portugal, Dom Luís I. Camilo Castelo Branco nasce na freguesia dos Mártires, lá em Lisboa, Portugal, no dia 16 de março de 1825. Ele é filho de Manuel Joaquim Botelho Castelo Branco
e de Jacinta Rosa do Espírito Santo Ferreira. Ficou órfão de mãe com 1 ano e de pai com 10 anos. Veja, gente, quanta coisa, viu? Que hoje a gente no espaço terapêutico, no consultório de psicologia, a gente ouve uma série de fatos desses e a gente vai ver grandes pontos chaves que levam às vezes o indivíduo a cometer o suicídio. Foi morar com a tia e depois com sua irmã mais velha. Em 1841, com apenas 16 anos, casou-se com a jovem de 15 anos. Era muito prematuro, gente, naquela época, né? A chamada Joaquina Pereira, mas logo a abandonou. Em 1843, ingressou na Escola Médico-Cirúrgico da cidade de Porto. Muita gente vai estar ouvindo a gente agora, do pessoal de Portugal, que nos ouve bastante. Lá, segundo a informação do nosso irmão Gilberto Romano, na rede SDP TV, né? Na Escola Médico-Cirúrgica na cidade de Porto, mas entregue, olha aí começa, mas entregue à boemia, não conseguiu concluir o curso. Boemia, geralmente, noite perdida, música, bebida, eu não vou citar aqui, não sei, outras drogas, não sei. Não conseguiu concluir o curso. Em 1845, publicou seus primeiros trabalhos literários. Em 1846, fugiu com a jovem Patrícia Emília, mas a abandona poucos anos depois. No ano seguinte, morreu sua esposa legítima, de quem estava separado, e a filha do casal morreu no ano seguinte. Olha quantos acontecimentos. Mas vamos aí. Todos esses acontecimentos, eles impactam na vida do indivíduo. Então você vai ver ali separação, boemia, morte prematura, entre aspas aqui, da filha. Continuando. Camilo Castelo Branco passou por uma crise espiritual. Olha outro fator. Em 1850, ingressou no seminário do Porto, pretendendo seguir a vida religiosa. Nesse ano conheceu Ana Plácido, que casada com um comerciante brasileiro, abandonou o marido em 1859 e foi viver com Camilo Castelo Branco. Em 1860, é processado e preso por crime de adultério. Outra intercorrência. A gente já vai ver aqui porque o adultério, crime à época, mas é absolvido no ano. Só que você, num processo, a gente sabe que você está imerso numa série de fatores psicológicos. Boa noite, Marcinha, como vai você? Tudo bem? E aí, é absolvido. E no ano seguinte, passa a viver com Ana. O casal foi morar em Lisboa e depois em São Miguel, na CI, sempre com muitos problemas financeiros. Outro fator, já estou no quinto fator, gente. Problemas financeiros. Eu pergunto a vocês, isso aconteceu lá nos anos de 1860. É atual? Temos hoje crises financeiras, boemia, separação, problemas espirituais. Temos várias coisas, não temos? Vocês estão vendo fogos aí? Será que está chegando para vocês? A minha está altíssima aqui. Mas eu vou continuar aqui falando para ver o que vai dar. Em 1863, publica Amor de Perdição, sua novela mais famosa. Sua vida atribulada lhe deu inspiração para os temas de suas novelas. Também reconstituiu em suas obras o panorama dos costumes de Portugal, de seu tempo, quase sempre com uma profunda sintonia com as maneiras de ser e sentir do povo português. Melhorou aí, foi pronto, parou aqui. Nós estamos no período eleitoral aqui no Brasil, aí para ver quem vai ser presidente, senador,
governador, deputado estadual e federal. Então nós estamos com esses fogos aqui, que é um costume ainda aqui do nosso povo aqui no Brasil, sobretudo aqui em Alagoinhas, Bahia. O Brasil é um costume mundial, mas com ênfase aqui no Brasil. Camilo foi um dos primeiros escritores portugueses a viver de literatura, como foi falado antes. Sua produção é composta de mais de 100 obras, a maior parte de novelas satíricas do mistério ou terror, históricas e passionais, publicadas em folhetos. Com uma linguagem simples e histórias repletas de emoção, fazia grande sucesso. Em 1889, quando se torna uma celebridade nacional como escritor, recebe uma homenagem da Academia de Lisboa. E aí a gente vai entrar nessa parte para poder citar aqui essa passagem. Uma doença nos olhos que pouco a pouco lhe tirava a visão, fez Camilo mergulhar em profunda depressão. Depressão é um tema atual? Extremamente. É o chamado mal do século XXI. Depois de saber que ficaria definitivamente cego, Camilo suicida-se em São Miguel de Seide, Vila Nova de Famalicão, no dia 1º de junho de 1890. E aqui tem uma série de obras na sua biografia, né? Trazida por essa de Queiroz. E aí, gente, eu vou pedir licença agora para entrar na ótica da psicografia que eu falava aqui, onde Camilo Castelo Branco traz a sua condição de além-túmulo, né? Enquanto espírito. A vida não termina quando vamos para o lado de lá. E cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Vocês me dão só um minuto, porque hoje eu estou aqui sem a presença dos meus colegas aqui no... Então eu estou procurando aqui se eu tenho a parte... Onde é que está a parte aqui do que eu havia separado, gente? Ela sempre anda comigo. A parte de... Se ela não estiver aqui, eu trago para vocês em outra oportunidade, ou quem quiser eu trago a... não está aqui não. Não sei onde eu pus. Se eu sair aqui, ó. Daqui. Não estou encontrando. Mas eu vou falar para vocês de uma forma resumida o que é que tem na fala de Camilo Castelo Branco. Ele não está aqui, o documento não está aqui. Se eu levantar aqui fica um vazio, né? Boa noite, Amanda Gandhi. Como vai você, minha irmã? Grande abraço e obrigado pela sua participação no nosso programa Conhecer. Então, como eu estava falando, Camilo Castelo Branco, esse escritor português, ele teve esse problema. E, à época, a medicina funcionava da seguinte forma, no século XIX. Não existiam essas especialidades. Então, o médico, geralmente, ele verificava todas as partes do corpo, né? Inclusive a visão. Então, Camilo Castelo Branco, ele ficou cego. Ele começava esse processo de cegueira e ele vivia, essencialmente, da produção literária. Ou seja, era a forma de ele arejar a mente de produção da própria sustentação da própria vida, já que ele é o primeiro escritor português a viver da própria obra. Maria das Graças, boa noite para você também. Então, é chamado para poder atender Camilo Castelo Branco nesse processo de cegueira
um dos melhores médicos da época. E os médicos naquela época iam na casa, né? A gente hoje vai ao médico, mas os médicos iam à casa. Era um costume muito pouco hoje, atualmente. Então, a esposa de Camilo Castelo Branco pede a esse médico que compareça. Tal, levou, ele estava lá. O médico faz o exame, observa e ele pergunta: e aí, doutor? O que é que você acha aí? O médico já tinha observado um problema crônico. Hoje, com a tecnologia, com certeza ele recuperaria a visão. Mas aí ele disse: eu vou estudar seu caso e vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Para não dizer assim, ó, não tem jeito, para não dar aquele impacto. Quando o Camilo vai para o seu escritório, ele vai ter com a esposa dele um diálogo acerca do problema da visão. E ela pergunta: e aí, doutor, o que é que você acha? E ela disse assim, ó, o médico diz assim: tem jeito não, aí ele vai ficar cego e não tem, irreversível. Só que ele estava atrás da porta, escutando o que o médico falou, né? Ele pegou e saiu assim, a esposa ouviu um barulhozinho, viu que ele estava escutando. O médico saiu, ele retorna para a sala. Aqui tá pequenininha a foto, Maria das Graças. Eu não tô... Pode falar para mim aqui que eu... Ave Maria, se eu lembrar aqui, para mim é uma alegria. Fala aí para eu me lembrar aqui. Me perdoe antecipadamente, porque eu não estou reconhecendo. Mas se você está falando irmão Salles, é porque somos amigos aí, eu não estou lembrado. Mas enfim, quando o Camilo Castelo Branco se afasta, né, boa noite, Terezinha de Souza, se afasta com a notícia, um pouco tempo só se ouve um tiro. E Camilo Castelo Branco comete o suicídio. Ainda tentaram a coisa, mas foi no cérebro, ele... E aí, Camilo Castelo Branco agora, em uma psicografia, né, ele vai trazer as condições dele, dizendo que ele foi um suicida, né, andou nos vales da sombra e sentia os germes corroendo o seu corpo físico, pelo tempo que ele ainda tinha de existência física aqui na Terra, e ele sentia, sem poder fazer nada, as dores, as próprias dores, já que ele não acreditava na vida, né, do espírito. Então o que ele acreditava... Ô, minha irmã, como é que vai você? Tudo bem ali agora sim? Como é que vai? Tudo bom? Me perdoe, viu? Então ele não acreditava. Então o tempo que ele tinha de degradação, né, de continuidade da vida, por assim dizer, ele teve o sofrimento das carnes, sentindo os vermes correndo, o depoimento que ele traz. Ele é com dores, frio, insuportável, dores insuportáveis ele sentia. E ele chega para os irmãos através das psicografias, por isso o consolo da mediunidade, né? Que suportemos os alejumes, as traições, as isenções, as demissões, as perdas. Boa noite, Solange. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de dificuldade que temos na nossa vida são migalhas diante das consequências e das dificuldades que teremos depois do suicídio. Ou seja, nada de sofrimento aqui na Terra é comparável ao sofrimento. Diz que é inenarrável. Não tem nem como explicar as dores que
estamos submetidos. Quem imagina aí, gente? É como você ser enterrado vivo. Me perdoe aqui a força da expressão que eu trago para vocês, mas é literalmente isso. Você ser enterrado vivo e sentir a decomposição natural através dos micróbios, bactérias, tudo ali consumindo. Porque, na verdade, nós temos aqui, ó, no nosso corpo, cheios de bactérias, né? Esperando as condições de temperatura, de pressão, de tudo, para que elas façam o seu papel. Então, se eu, em tese, excesso a vida, meu corpo vai entrar em estado de putrefação, decomposição. Então, pensei em você sentir todas as dores da decomposição e vendo, literalmente, porque você não morreu. Então, o que você acredita é aquilo que você está vendo. Pense aí as dores. Então, a mensagem de Caminho do Castelo Branco é que suportemos, procuremos adiantar o nosso processo através da oração, através do agradecimento, através do louvor ao Cristo, a Deus, através da mudança dos nossos pensamentos e atos, através do perdão das ofensas, através da indulgência do bem comum a todos, através das palavras de carinho, através das palavras de apoio, através das vibrações, através da autoinclusão, da justiça social, da luz, da mudança de hábitos, né? Procuremos melhorar a cada instante para que possamos partir dessa terra de uma forma suave. Os Espíritos nos dizem que existem várias formas de morte, mas a morte, que seria uma expectativa de quase todos nós, é dormindo ali, já entre os dois mundos, presos anteriormente por um cordão fluídico, e a gente sem muitos apegos, muitas ligações a essa matéria, né? Cada vez a gente se desligando mais nos processos de percepção, de autopercepção, através de terapias, através de escuta, através de passeios, de saídas tribulações do cotidiano, na medida do possível de cada um. A gente pode exercer isso, gente. Leninha diz, deve ser muito dolorido, acho que até bem maior do que a dor gritante e infeliz de cometer o ato. Sim, meu irmão, porque você continua com aquele sofrimento o tempo que seria necessário, o tempo que seria necessário aqui para você viver nessa terra. Meu irmão Francisco diz, sem o corpo físico a dor é moral, com reflexo no corpo perispiritual. Exatamente, por isso a dor é tão intensa. É o perispírito. A gente aprofundar nesse corpo semimaterial chamado perispírito, no dia que a ciência se aprofundar nesse corpo que existe, que ela ainda coloca apelidos ou desconhece, né? As sequelas que ficam nesse corpo perispiritual. Quantas encarnações para restabelecer esse perispírito, para melhorar, né, para tornar esse perispírito mais leve. Justamente, obrigado pela contribuição, Chico. Né? Sim, gente, é uma energia. Eu vou continuar aqui trazendo
Mais uma parte, gente. Exatamente. Estamos aqui no item 4 dessa postagem da nossa irmã, pelo nosso irmão Francisco, aí, Francisco Aranda Gabilan, né? Através de uma matéria extraída no seu livro Entre o Pecado e a Evolução. Citando aqui de onde consigo esse material. E aí a gente acha quais são as causas que levam o ser ao suicídio. Incredulidade, a falta de fé, a dúvida e o que eu falei na instante, as ideias materialistas. Em resumo, crer que o nada é o futuro. Como se o nada pudesse oferecer consolação. Como se o nada fosse Deus. Né? Como se fosse remédio para supostamente abreviar o sofrimento. Crença que, na verdade, se constitui em covardia moral. Quais as consequências do suicídio para o espírito? E aí ele diz, é preciso primeiro aclarar-se de que o suicídio... Olha, deixa eu praticar uma ideia aqui, gente, para ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, para poder ficar de frente. Acho que vai dar certo aqui. Em primeiro lugar, é preciso aclarar-se de que o suicídio não apaga a falta cometida. Mas, ao contrário, em vez de uma, haverá duas, que foi trazida ali pela nossa irmã no começo da live. Em segundo, que o espírito, quando se dá conta, do ato cometido, constata que nada valeu, ficando literalmente desapontado com os efeitos obtidos e que não eram os buscados, pois se certifica que a vida não se extinguiu e que continua mais real que nunca. É o que eu falava aqui. Terceiro, e que é bastante doloroso, o suicídio agrava todos os sofrimentos. Depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, frequentemente, após diversas tentativas frustradas de renascimento, a gente tentar renascer sem conseguir, a oportunidade, quantas pessoas pensando em retornar e não tem oportunidade, a gente tem a oportunidade de viver e joga fora, né? E essas regiões que a gente chama de umbral, né, são as regiões que estamos afinizados, as regiões psicológicas, as regiões que nos sentimos estar, com os quais nos sentimos afinados, afinizados, né? Então, se eu sou alguém que consumo, por exemplo, drogas psicoativas e tenho a necessidade dessa droga, o fato de cometer o suicídio não me afasta dessas drogas e eu vou encontrar nesse espaço que são chamadas regiões de purga, né, os purgatórios, umbral. Eu vou fazer um vínculo com aquelas entidades que elas se encontram. Até que eu comece com esse ato de submissão a Deus, de se abrir à compreensão do que eu fiz, eu sou recolhido para as esferas de reparação dessas sequelas cometidas contra esse espírito. E esse perispírito que eu vou usar de acordo com o plano onde eu reencarnar. E aí, frequentemente, após diversas tentativas frustradas de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas, olha que coisa, transportam neles deficiência do corpo espiritual, que Francisco falava, cuja harmonia desajustaram. Nesta fase,
exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras, segundo o próprio Emmanuel, em Leis do Amor, capítulo 6. É o que eu falava com vocês. E aí vem a próxima pergunta. Então, diante disso, de todo esse conteúdo que eu trago, não existe esperança? Não existe esperança de recuperação para o suicida? O que é que vocês acham aí? Maria das Graças está dizendo: o pior que o problema que leva a pessoa a cometer o suicídio não termina, ele continua. Exatamente, Lia, exatamente isso aí. Exatamente, Lia. E aí, o que é que vocês acham? Há esperança de recuperação para o suicida? Vou dar uma pista. Deus é Pai, Deus é justo, Deus é bom. Ele esquece, ele larga, ele abandona os seus filhos. Deus, vou dar outra pista que está lá no livreto Conhecer, que é o resumo da doutrina espírita. Deus não castiga e nem perdoa ninguém, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. E a resposta está aqui. Claro que há. Total. Por quê? Deus é amor e Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão da sua bondade infinita. A possibilidade de os seres evoluírem sempre, incessantemente, permite que as existências se sucedam, ofertando as oportunidades infinitas de reajuste e reforma. E isso é possível através do mais efetivo veículo da lei e evolução, a reencarnação. Sempre há condições de reparação, meu irmão. Muito bem, Chico. E aí, às 19 horas e 45 minutos, a gente traz, falando aos familiares de um suicida. Portanto, esses familiares dos suicidas de ontem ou de hoje, não se exasperem, ao contrário, mantenham viva a esperança de que é possível a remissão das faltas e que o Pai de misericórdia propiciará os meios de fazer com que o próprio autor do ato extremo de se reconheça espírito eterno e indestrutível, e que a calma, a resignação, a fé serão os mais seguros preservativos contra as ideias autodestrutivas. E eu repito, a calma, a resignação, a fé serão os mais seguros preservativos contra as ideias autodestrutivas. Não será demais que se lhes repita: Deus é bondade infinita e, portanto, não permite que suas criaturas sofram indefinidamente, e que esse sofrimento poderá ser abreviado mais rapidamente, mercê de orações sinceras e cheias de amor de todos quantos querem que se restabeleça o bem. E aí eu conclamo, aqui da revista Espiritismo e Ciência 11, páginas 6 e 8. A revista Espiritismo e Ciência. Eu conclamo a todos os meus irmãos aqui que ouvem essa live agora, todos. Os irmãos também que tiveram parentes que cometeram suicídio em suas famílias ou próximos a vocês, que possam estar orando, que possam estar num ato de piedade, de benevolência, trazendo orações para esses irmãos, para que a bondade divina, através da abertura dos seus corações, possa penetrar na sua intimidade
trazendo a clareza do ato que cometeram e os preparando para o retorno a essa pátria, ou outras que se afinizem com a sua estrutura espiritual. Dera Freitas nos diz uma mãe bondosa que realmente é advogada nossa nos vales de lágrimas de desespero. Exatamente. Somos essas pessoas que efetivamente podemos contribuir. Precisamos pedir a Deus pela recuperação desses irmãos. Nós não temos noção do potencial. Nós não temos noção da nossa capacidade de auxílio aos nossos irmãos dos mais diversos locais. Quantos esperam uma prece nossa? Para finalizar o programa, eu vou trazer aqui mais uma vez essa obra divina, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês que ainda não têm, que ainda não tiveram acesso, tentem alcançar essa obra. Oi, meu irmão. Quando a gente... Exatamente, eu sei, minha irmã. Maria de Nazaré, eu sei disso. Você é fantástica, Dera. Obrigado sempre pela sua colaboração. Eu pediria para vocês agora que vocês pudessem vibrar comigo. Eu vou deixar o símbolo aqui girando. Deixa eu ver se eu consigo pegar através do celular aqui. Aqui, desculpem eu sair, porque meu irmão Ronaldo... não vi mesmo não. Não vi mesmo não. Perdão, viu? Eu aqui estava concentrado e não vi. Então, eu peço desculpas a você. Não, eu não tenho como acessar aqui agora não, porque eu estou sem a senha. Mas eu peço a vocês agora que comigo vibrem nessa prece por um suicida. Não é? Deixa eu ver aqui, minha irmã. Só um minuto. Não vi mesmo a mensagem não. Mas vamos aqui juntos vibrar. Pedir a vocês agora que no seu aposento, na sua casa, onde você estiver agora, no seu lar aí, enfim, qualquer espaço, o espaço para prece, para oração, pouco importa. O que importa é estarmos sintonizados, ligados no mundo espiritual, nas propostas do bem, e sobretudo agora o amparo aos nossos irmãos. Prece por um suicida, capítulo 28, item 71. Prefácio. Olá, Joselita Barreto. O homem jamais tem o direito de dispor da sua vida própria, porque somente a Deus cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que quis subtrair as provas da vida. O suicida, como prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena, quando preso de novo é tratado com mais severidade.
O mesmo se dá com o suicida que Judas capaz, misérias e presente mergulha em desgraças ainda maiores. A prece. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias, mas sabemos também que na tua misericórdia infinita, digna-te, pois, estendê-lo sobre a alma, aí vocês pronunciam aí mentalmente a alma do irmão, possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim das suas provas. Espíritos bons, que tendes por missão assistir os infelizes, tomai-os sob vossa proteção. Inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas formas por que ele haja de passar, a fim de reparar a falta. Afastai dele os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Com essa prece para os nossos irmãos suicidas, a gente agradece a espiritualidade maior por essa oportunidade de consolo, essa oportunidade de necessidade, de entendimento de necessidade de resignação, essa bênção espiritual. Que os nossos irmãos possam efetivamente serem amparados na medida do seu merecimento. Somos instrumentos do bem. Somos luz. Somos luz. E finalmente, somos luz. E cada um possa, através do seu potencial, das suas possibilidades, amparar cada irmão que se lhe apresente. Cada irmão que apareçam nas suas intuições, pedindo apoio. Que cada energia, que cada ideia de amparo, de luz para esses irmãos, sejam expostas sem sombra de dúvidas, sem uma única gota de dúvida, porque quando estamos empenhados, enveredados no bem, os nossos irmãos conclamam com esses ideais e com essas ideias e nos amparam nas nossas práticas. Eu agradeço a todos vocês, e eu vou agradecer a todos aqui na pessoa da nossa irmã Dera Freitas. Eu agradeço a todos que aqui estiveram. Obrigado, minha irmã, obrigado a todos vocês. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Estamos nos aproximando da data da nossa independência, né? Agradeçamos a Deus por sermos essa nação berço do Evangelho, das coisas do Espírito. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira com a nossa irmã Yara Nancy falando sobre valorização da vida. Quarta-feira no Instagram do programa Conhecer Aqui, Yara Nancy. Tchau, boa noite, Margarida, gratidão, Solange, a todos vocês. E me perdoem
Eu não pude estar atento como eu fico sempre no Instagram. Perdão imenso a todos aí por não estar aqui dedicado ali às palavras que foram citadas aqui. Mil perdões. Chico, boa noite também, meu irmão. Maria das Graças, Lia, todos vocês. Tchau e até semana que vem, se Deus quiser.